Oi meu amigo, oi minha amiga, tudo bom com você? Estamos aqui no nosso penúltimo episódio dessa série de Menino a Salvador. Já falamos sobre várias coisas, já falamos sobre o maravilhoso conselheiro, já falamos sobre o Deus forte e agora estaremos falando sobre o Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Relembrando você lá de Isaías, capítulo 9, a profecia do profeta Isaías, sobre o maravilhoso conselheiro, sobre o Deus forte, sobre o Pai da eternidade e sobre o príncipe da paz. Então, quem é o Pai da eternidade? Senão o próprio Cristo, senão o próprio Jesus Cristo, que veio por nós, morreu por nós, ressuscitou e está à direita do Pai. Ah, mas como é que o Pai morre por nós e está à direita do Pai? Os três se formam em um, como foi explicado na aula anterior. Então, já logo de primeira, vamos estar abrindo nossa Bíblia em João capítulo 10, a partir do versículo 22, para ficar mais fácil para a gente poder compreender. Amém? Do versículo 22 até o versículo 30. Você que está com sua Bíblia, está acompanhando, muito obrigado por estar fazendo isso. E não é só eu que agradeço, o reino dos céus agradece, porque quem domina a palavra conquista almas, consegue ganhar discípulos, consegue ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então, livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, ou São João, no capítulo 10, a partir do versículo 22. Amém? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. No versículo 30, eu e o Pai somos um. Então, o Pai da eternidade é um com o Pai. Então, tudo isso, os três se formam em um. Os três tornam a Trindade como um. O Espírito Santo, Deus, Jesus. Amém? E já progredindo para essa aula não ficar tão extensa quanto o maravilhoso conselheiro, que eu acho que 45 minutos já foi suficiente para a gente poder aprender, não tudo, mas o suficiente até essa hora. Amém? Então, o que o Pai quer de nós? O que Cristo quer de nós? O Pai, como o grande arquiteto, começou no princípio, ele era o princípio. O grande arquiteto, ele quer que você gere, ele te gerou para gerar. Ele que faz crescer, o Pai gera, o Pai faz crescer em graça e em conhecimento. O Pai não quer simplesmente que você aprenda algumas coisas, ele quer que você aprenda tudo e na graça e no conhecimento. Amém? E para concretizar isso, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Para acompanharmos, para entendermos cada vez mais. Amém?
Pelo contrário, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. No dia eterno. Quem é o Pai da eternidade, senão Jesus Cristo? Ele que nos gera, Ele que nos faz crescer em conhecimento, na graça. E não podemos, assim como está escrito no versículo 17 da mesma carta aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Assim como o Cristo falou no capítulo 10 de João, que o Pai cuida das suas ovelhas e nenhuma ovelha será arrebatada da mão dele. O Pai não deixa que qualquer coisa aconteça com você, não quer que aconteça qualquer coisa com aquele que está no mundo, aquele que precisa que você fale com ele, que você pregue para ele, que você evangelize ele, que você até mesmo lidere ele para os caminhos de Jesus Cristo. Fazer discípulos é você ensinar um discípulo. Você só faz discípulo se você ensina esse discípulo. Você só consegue levar ele para onde você quer se você passa tudo aquilo que você fala para ele, tudo aquilo que você ensina para ele. Então a sua vida é como um testemunho na vida de outras pessoas. Assim como o próprio Cristo, que desceu do céu, deixou a sua glória para que possamos ter a vida eterna. O plano é a vida eterna, é a eterna salvação para você e para mim, e para aquele também que está perdido. O inferno não é para nenhum ser humano, senão para o diabo e os seus anjos, não para o ser humano. Então, continuando aqui, o maior dos planos é o plano da salvação, a obra redentora, e Cristo é o Pai que suporta tudo. Ele deixou seu trono, Ele deixou toda a sua glória para viver e sofrer como um homem nessa terra. Sofrer até mais do que você pode estar sofrendo hoje. Se seu dia está difícil, relembre o que Jesus fez por você naquela cruz. Ele merecia, não merecia, mas foi pelo meu e foi pelo seu pecado. Então, o Pai morreu, o Pai que morre para a vida e ressuscita para a vida eterna. O maior plano foi esse. E o inimigo, você pode até pensar, o melhor dia que o diabo pode ter visto foi o dia da crucificação de Cristo. Mas você está muito enganado. O pior dia para ele e o melhor dia para nós, pecadores, que não merecemos, foi o dia que Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu por aquele que está perdido também no mundo. O dia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o inferno estremeceu, a terra estremeceu, o dia fez-se noite, e Deus, na sua infinita graça, nos deu isso, deu o seu próprio Filho, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterna. Então, e nós como filhos, devemos nos manter como está escrito lá em Hebreus 12. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Amém? Quanto mais nós folheamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós entendemos a Bíblia, mais nós vamos aprendendo, fica mais fácil de manusear. Então, por isso que eu gosto de ir de cá para lá, de lá para cá, que de uma forma mais didática, para que você possa aprender cada vez mais, captar cada vez mais a palavra de Deus para a sua vida, e você também possa falar a outras pessoas. Amém? Então, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Uma leitura bem breve.
Bom? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livre-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem desanime. Esta é um conselho que está aqui na carta aos Hebreus, uma carta ao quem não tem a prova física de quem possa ser que tenha escrevido, mas o que ele diz aqui neste momento? Suporta. Se o próprio Cristo suportou por você, por mim, padeceu, sem nem mesmo precisar, sem nem mesmo eu e você merecer, ele troca a alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Imagina agora, feche seus olhos por um instante. Imagine Jesus sendo espancado, Jesus sendo chicoteado. O chicote que chicoteou Jesus tinha chumbo, tinha pedaços de ossos. Então, quando dava a chicotada, travava nas costas dele e era puxada e saía carne junto. Ele suportou tantas coisas que o suor dele tornou-se em sangue. Ele carregou uma cruz pesada que não era para ele, mas ele carregou. Ele foi pregado no madeiro por mim e por você, e por todo aquele que está perdido no mundo, que é minha missão e é sua missão também, ir atrás dessas pessoas que estão perdidas, para que todos possam ir para a Nova Jerusalém, o qual o Pai da Eternidade já tem esse plano para nós. O plano que Ele tem para nós não é que nós pereçamos, é que nós alcancemos o objetivo, que nós alcancemos essas almas que estão perdidas. Então, Ele, mesmo sem eu merecer, Ele mesmo sem você merecer, suportou tudo isso. Ele deixou sua glória por mim e por você. Amém? E vamos estar continuando agora. Jesus sempre explicou, ensinou, como um pai ensina o filho, como um pai orienta o filho. E Jesus ensinou por parábolas, por sermões e por seus próprios sinais e maravilhas que Ele fez nessa terra. Então, Ele nos deixou uma missão, o qual eu já falei e repito, a missão do ID, que está lá em Mateus 28. E o Pai, Ele quer que nós façamos isso. Ele quer que nós tragamos os outros filhos dele que está perdido também. O filho pródigo que está perdido. A ovelha que se desgarrou do rebanho. Então, vamos fazer isso. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos buscar essas almas como antigamente fazíamos. E continuando, lá no capítulo 11 de João, versículo 25, Jesus, Ele, na sua força como Pai, na sua glória como Pai, o Pai da eternidade, Ele ordenou que seu amigo Lázaro ressuscitasse. Marta o indagou falando: sim, Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar no dia do arrebatamento, mas o Pai da eternidade, que tem a chave de Davi na mão, que tem todo o controle, todo o poder, Ele diz: não, é agora. Lázaro, venha para fora. Mas podemos ver que um pouco antes disso, o Pai, na sua humanidade que teve naquele momento,
Ele chorou com aquela multidão, ele chorou com Marta, chorou com Maria. Por que ele chorou? Porque o Espírito dele se compadeceu daquela perca. Mas nós, como humanos, sempre pensamos que tudo está perdido. Mas vem Cristo, o Pai da eternidade, e fala: meu filho, não é assim. Para você eu tenho a vida eterna. Para você eu tenho a vida de paz, de alegria. E após essa vida terrena, você, no grande dia do arrebatamento, no grande juízo, ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Então, confie no Senhor, confie no que Ele te diz, no que Ele já te disse até esse momento e tudo que Ele vai dizer ainda para você. E não vamos ser egoístas, pensar só em nós mesmos. Tudo que Jesus fez por mim e por você, fez também pelo que está perdido neste mundo. Então é nossa missão ir atrás dessas pessoas. Todos nós precisamos do Pai da eternidade e Ele nos deu esse chamado de resgatar os perdidos neste mundo. Não vamos ser egoístas, meus amigos, meus amados. Porque nós somos salvos pela graça e só a graça dele nos basta. Né? Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. A tua graça me basta. É na minha fraqueza que a sua força se aperfeiçoa em mim. Então, vamos progredir nessa caminhada no ID de Jesus, amém? E para finalizarmos, vamos estar lendo também na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, lá no capítulo 2 de Tito, os versículos 11 ao versículo 14, você que está com sua Bíblia aberta, lá nas cartas paulinas, quase no final da Bíblia, que você possa manusear bem a palavra do Senhor, amém? Você que já abriu, Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, amém? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas e em piedade e as compaixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Algumas palavras que vamos estar destacando aqui: salvação a todos. E as compaixões, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Você tem que ter piedade no seu coração para que você possa resgatar essa pessoa que está perdida, seja parente, seja amigo, seja um familiar distante, mas todo aquele que precisa, você precisa ter essa sua alma piedosa para você resgatar, para que ele possa nos levar a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo. O Pai, Ele não quer que o Filho dele se perca. Ele quer remir de todos os pecados, de toda iniquidade e assim dar salvação. Amém, meu amigo, minha amiga? Pai da eternidade, tudo isso que nós estudamos até este momento, o Pai da eternidade, é isso que um pai quer para o seu filho, que ele ajude as outras pessoas. Assim sou eu com meu filho, eu ensino cada vez mais a ele, mesmo ele sendo novo, nos detalhes. Você vai ensinando ele a ser uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa piedosa, uma pessoa que não quer que o amigo esteja perdido, não quer que o familiar esteja perdido. Então seja também, como está escrito, uma alma piedosa. Amém? Fique com Deus.
Esse foi o penúltimo episódio dessa série. Já está saindo o último episódio também. Você que não acompanhou desde o princípio, vai já aparecer a playlist aqui. Volte a playlist do começo. Quando estivermos com o PDF, estaremos disponibilizando, estaremos colocando em toda a descrição de todos os vídeos, para que você possa aprender cada vez mais, tá bom? Então, eu peço a você, assista essa série mais de uma vez. Não é tão extenso, dá para você tirar um dia, um final de semana, dedique à palavra de Deus, aprenda cada vez mais a palavra de Deus, amém? E eu conto com sua curtida, seu comentário, deixe seu comentário, que isso ajuda bastante. E para sanar todas as suas dúvidas, deixe no comentário. Já teve pessoas que veio me perguntar fora daqui do YouTube, mas deixe seu comentário aqui também, para que possa ser sanado todas as suas dúvidas, amém? Compartilhe esse vídeo, a playlist com outras pessoas. Peça para elas curtirem o canal, se inscreverem no canal, para que possa cada vez mais gerar mais frutos. Não só para gerar engajamento no nosso canal, mas que você seja um pregador de boas novas, que você venha trazer boas novas a essas pessoas, que venha compartilhar para que possa aprender cada vez mais e se render aos pés de Cristo. Como eu disse, o inferno não foi feito para as pessoas, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Então não vamos deixar ninguém se perder nesse mundo, amém? Fique com Deus, até a próxima. Hoje melhor que ontem e amanhã vai ser melhor que hoje, amém? Que a graça e a paz fiquem com todos vocês.